Está no ar, Estado Cidadão. 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 Fazendo. Tava bloqueado até há 2 dias. Já estamos no ar com o Estado Cidadão Broadcast. Em instantes estaremos com imagens, portanto, a princípio quero lhe dar as boas-vindas, mesmo sem imagens. Nós já vamos abrir as imagens aqui do broadcast, da nossa transmissão ao vivo. Agora 7 horas e 1 minuto, 19 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Estamos transmitindo aqui diretamente dos estúdios da Iação em Curitiba. E nós estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Para você que está agora, inclusive, chegando, peço a gentileza para que você possa compartilhar essa transmissão para a sua rede, para que você possa também nos ajudar a transmitir as nossas análises, as nossas mensagens em relação às principais notícias que acontecem nessa semana e hoje em particular. Já iremos abrir as imagens aqui do estúdio em mais alguns instantes. Lembrando que nós também estamos agora com um blog estadocidadão.com.br. Durante a transmissão nós iremos também falar sobre o blog e você pode agora também ter acesso às nossas fontes, aquilo que nós usamos para trazer para vocês, pelo menos de alguma forma, algo mais coerente em relação a essa nossa mídia, né? É difícil hoje em dia a gente ter uma certa segurança em relação a esta ordem. Em mais alguns instantes nós estaremos com o nossas imagens. Peço um pouquinho de paciência para vocês. Já abriremos aqui. Para você também ter acompanhamento, estamos colocando o link da nossa transmissão lá no nosso blog, para você ter um pouquinho mais também de versatilidade para encontrar a transmissão, ok? Mais alguns instantes a gente está entrando. Peço a gentileza de vocês nos ajudarem também nessa transmissão. Vamos abrir agora. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rafael Cardoso e esse é o Estado Cidadão Broadcast, que traz toda semana, toda sexta-feira, entre 18 e 19 horas, uma análise de alguma forma coerente, de acordo com o nosso ponto de vista, trazendo a nossa opinião também sobre o assunto. E agora estamos estreando também
o nosso blog. Desde a semana passada nós já temos o blog, que ele é um pouquinho mais ativo do ponto de vista de posts relativos a notícias. E dentro do blog você já tem lá muito material, você já tem muitas coisas acontecendo lá. Inclusive hoje tem 3 posts falando sobre os principais fatos que aconteceram. E também temos aqui na transmissão hoje a presença de Chris Roger. Tudo bem, Chris? Tudo bem, Rafael, o Pode pessoal falar. que nos acompanha aí no Estado Cidadão, meus amigos que acompanham o Cristiano Roger. Espero que vocês nos acompanhem nesse programa de hoje. Temos bastante notícias e comentários Sobre o assunto? sobre o assunto. Qual o teu termo? Hoje, para vocês se sitiarem um pouquinho, para vocês se ajustarem um pouquinho aquilo que nós estamos trazendo, nós vamos falar hoje sobre essa tragédia horrível que está acontecendo ainda, nesse exato momento, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que fica no interior ali, fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A barragem de Brumadinho, ela faz parte da Vale do Rio Doce, ela era uma barragem que estava, segundo as notícias que ainda são imprecisas, parece que ela já estava desativada, ela não estava recebendo mais o refúgio, né? Aquele lixo que acontece quando existe a mineração, já há 2 anos, mas mesmo assim a barragem não suportou, né? E o que a gente está vendo agora na mídia são casos que estão acontecendo praticamente se repetindo aquela tragédia de Mariana que aconteceu em novembro de 2015, também com tragédia ambiental e com vítimas, sejam elas vítimas morreram e vítimas também de verdadeiros litígios que até hoje não se resolveu absolutamente nada. Até agora, só para você ter uma ideia, a tragédia de Mariana tem 21 réus, mais de 400 testemunhas e ainda perdurará por anos esse embate jurídico com a responsabilização das pessoas que tiveram ali influência direta ou indireta daquela tragédia, né? Infelizmente no Brasil nós só discutimos tragédias quando acontecem, a gente não discute a prevenção de tragédias. E agora, materializada na barragem de Brumadinho, e inclusive existem outras barragens em Minas Gerais com as mesmas características e que podem também provocar tragédias maiores ainda. Então fico alerta a partir de agora de uma resposta imediata, não só no resgate dessas vítimas, que hoje ainda não se sabe exatamente o que está acontecendo. O que acontece é que já há uma certa projeção de desaparecidos, que dá em torno de 200 a 300 pessoas, e isso é terrível. Se isso se consolidar, significa que a tragédia de Mariana é menor do que aconteceu hoje, com proporções terríveis. Obviamente que não é uma vítima morta que vai diminuir essa tragédia, mas isso significa um impacto sobre ela muito mais grave do ponto de vista social e do ponto de vista também de responsabilidade institucional. Também vamos falar sobre Jean Willis dando adeus para o Brasil. Vamos falar sobre Jean Willis dando uma banana para o seu mandato que ainda não começou, indo embora. Será que ele foi para Pasargada, Cris? Eu acho que ele foi para buscar um relacionamento mais maduro. Mas piada. É piada, Piada né? boa, hein? Ele poderia ir para... O pessoal quer que ele vá para Cuba, né? Eu preferia que ele fosse para Venezuela. Que coisa, hein, Cris? Cris, e também vamos falar sobre o caso de Beto Richa, que de novo está visitando a carceragem no Paraná. Exatamente. E Eu acho que ele tá foi fazer uma visitinha pro Lula lá, hein? Na verdade, acho que não, ele não tá lá no mesmo lugar, ou tá? Será? Me falaram que ele ia pra carceragem da Polícia Federal. Vixe Maria, Então, vai ter truco então, Vai ter truco lá. com os brothers. Os brother, o Lulinha. Aí só faltaria o Aécio Neves pra fechar esse trio aí, parada Deus. dura, né? E também temos que falar, Cris, se der tempo, óbvio, da situação na Venezuela que ainda está incerta, né? A situação ainda não está resolvida. Não. Já há registros de mais de 26 mortos a bala nas ruas, nos protestos que estão acontecendo, né? Nas ruas Já era venezuelanas. esperado, já. Isso que eles informam, acho que tem muito mais gente morta. Exatamente. Então, assim, temos muita coisa para conversar e temos
pouco tempo para brilhar. Exatamente. Vamos começar com a notícia mais recente, então, Cris. A notícia que está ainda em desenvolvimento. Eu estou aqui agora, inclusive, fazendo fazendo uma espécie de zapeada aqui no meu clipping e buscando mais informações sobre a tragédia de Brumadinho. A princípio, o que nós temos aqui já de resposta imediata foi que o presidente Bolsonaro ele já colocou a missão, né, de ajudar no resgate de vítimas para vários agentes políticos, principalmente ministros. Ele montou um comitê de crise, né? Está nesse momento sendo montado um comitê de crise para que as vítimas elas sejam de alguma forma resgatadas e os familiares tenham respostas. Eu espero que o governo federal realmente dê uma resposta rápida no que não foi feito em 2015 em Mariana, né? Verdade. Em 2015, o governo, se eu não me engano, foi no terceiro dia depois do desastre que a então presidente Dilma foi dar uma resposta ainda de uma nota de lamento, né? Foi, exatamente. Nem visitar, pelo que eu fiquei sabendo, o Bolsonaro também está se programando para ir lá visitar. Eu lamento, assim, independente da questão política ou partidária de cada um, eu lamento, assim, quem sempre sofre é quem está lá, né? Exatamente. Eu espero que diminua essa expectativa de vítimas. Bom, já que você falou sobre o gabinete de crise, agora há pouco o governo federal anunciou o gabinete de crise para monitorar a tragédia em Brumadinho. Esse gabinete que será instaurado na capital Belo Horizonte e já tem, inclusive, ministros lá. Se eu não me engano, o ministro do Meio Ambiente está lá, o ministro... Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui buscando a informação, mas se eu não me engano são 3 ministros e um secretário de segurança com o status de ministro. Na verdade, assim, essa emergência, ela não se cessa no momento que você tiver a conclusão dos resgates, vamos dizer assim. Porque a partir de agora também há um perigo bastante forte em relação ao abastecimento de água, luz e de transporte na região. Então você tem aí uma situação muito delicada. Os efeitos colaterais. Né? Os efeitos colaterais, porque existe lama, muita lama. Inclusive eu coloquei no blog do Estado Cidadão, tem lá um post onde mostra muitos vídeos dos registros que estão acontecendo, que aconteceram no momento, meia hora depois, e dos registros que estão acontecendo lá sobre a situação que está acontecendo em Brumadinho. Cara, eu não entendo uma coisa. Dizem que o Brasil tem uma das melhores legislações, né, na parte ligada à questão do meio ambiente. Será que não tinha um ser vivo lá que poderia ter avisado que poderia a qualquer momento acontecer, de estourar essa barragem? Não existe um órgão de fiscalização que de fato vai lá e fala, ó, vocês têm que sair daqui, porque a qualquer momento pode acontecer, por mais que não estava mais em uso. Eu acho daí uma tamanha irresponsabilidade, só num país como o Brasil ainda, perdura esse tipo de... Isso daí é omissão, cara, omissão do poder público, omissão das autoridades, omissão dos donos disso daí, e omissão da própria população também, que muitas vezes não se organiza, né, para cobrar dos governantes medidas aí para evitar, né, esse tipo de desastre, né? Agora, tem que acontecer isso para começar a fazer as coisas nesse país? Agora há pouco, Cris, o que aconteceu? A Jovem Pan chamou uma escritora, uma jornalista, que falou, ela fez parte, ela escreveu um livro sobre a tragédia de Mariana, e ela demonstrou, através dessa entrevista, estou até pegando aqui qual é o livro que ela escreveu. O nome do livro é Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. É um livro que está de fácil acesso, você pode comprar ali na loja virtual da Amazon, você pode fazer esse tipo de compra. Mas o que eu quero dizer para você, e o nome da autora é a Cristina Serra. E ela trouxe para nós, né, nessa entrevista da Jovem Pan, ela trouxe para os jornalistas da Jovem Pan a seguinte informação, que é o que você acabou de falar, sobre o órgão de fiscalização, né, que não consegue detectar esse tipo de coisa. Tal como aconteceu na tragédia de Mariana,
em Brumadinho, você tem um único órgão legislador, um único órgão de fiscalização para esse tipo de... No estado de Minas, isso? Não. No Brasil. Brasil. No Brasil existe um único órgão de fiscalização e ele tem um pouquinho mais que 900 pessoas lotadas nesse órgão de fiscalização que tem o objetivo de fiscalizar barragens de mineração como essa, que hoje Mas se também rompeu. mas não é dever também, não tem um órgão estadual em Minas também? Isso do ponto de vista federal. Federal. Agora, o que me choca foi que dos 900 e poucos funcionários dessa estatal de fiscalização governamental, somente 5 eram os fiscalizadores com habilidades para ir até a campo e fazer uma avaliação técnica sobre as condições da barragem. 5. Aqui, no nível federal e a nível estadual. Não se existe isso. Mas é engraçado, em Minas não tem isso, porque aqui no Paraná nós temos igual, por exemplo, o IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná. Sim. E não tem em Minas. Tem não também. Só que esse órgão governamental de Minas Gerais, ele tem uma barriga. Se nós tivemos aqui no Paraná uma dificuldade em relação à caixa preta do pedágio, lá em Minas eles têm uma dificuldade em relação à caixa preta das mineradoras. Isso é verdade. E ficou-se sabendo que em 2014, grande parte do legislativo, deputado estadual e federal de Minas Gerais, foi com financiamento das empresas de mineração. E em 2016 houve um afrouxamento dessas leis que regularizam a abertura de novos pontos de mineração. Então a gente está aqui desenhando uma tragédia que começou muito tempo antes, livre de qualquer tipo de preocupação institucional, livre de qualquer tipo de preocupação social, mas com muita preocupação de versação de dinheiro para os bolsos alheios. Então é sobre isso que eu queria dizer para você quando você fala sobre monitoramento e fiscalização. E agora eu espero com os novos governos, né, porque são 2 novos governos, né, tanto em Minas como no Brasil, né, que eles se unam, porque o presidente, o novo governador de Minas, aí ele acabou com imagine, o povo de Minas deu a oportunidade de acabar com o monopólio aí de quantos anos, Rafael? De mais de 20 anos de PT e PSDB no estado de Minas. Esses 2 partidos aí acabaram com o estado de Minas. Sim. Surraram o estado de Minas. Sim. Tem funcionários públicos que tá sem receber aí até o salário de dezembro lá em Minas Gerais. O cara pegou um completo abacaxi. E aí ele pegou uma jaca agora, né? Uma jaca. Pegou um problema seríssimo, né? Porque na olha, verdade cara, você tem aí... o estado quebrado, sem dinheiro, como tá Minas, tá em calamidade pública, financeira. Exatamente. Minas Gerais, como Goiás e outros. A gente já falou até um programa passado sobre essa calamidade financeira dos estados. E acontece mais essa, e na verdade prejudica quem está na ponta. A população lá que está lá necessita de água, necessita de transporte, necessita de energia, e fora aqueles que moravam próximo, né? Exatamente, e é uma pena, porque é uma tragédia que foi, basicamente, nós passamos isso, enquanto sociedade já passamos por isso, existem literaturas especializadas, existem literaturas consolidadas já, como essa, que é o livro da Cristina Lemos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui só o nome, é Cristina Serra, você pode ter mais informações, só dá um Google aí na Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, com a autoria de Cristina Serra, que foi editada Agora, pelo sabe, Carlos André. Eu penso assim, acho que a população de Minas tem que saber, tem que procurar, já que ainda os caras... Saber quais foram os deputados que afrouxaram, né? Em 2016 lá, e pedir responsabilidade desses deputados aí. Né? Pedir pro Ministério Público fazer investigação, cara. Que não dá pra deixar como... Tem que fazer então uma lava-jato lá das mineradoras de Minas. Aí tá o convite de fazer, né, cara? Que é impossível não ter responsabilidade nenhuma isso daí e deixar lá como carnaval. Coisa tá acontecendo, correndo solta, sentimento de impunidade. E o pior de tudo, das pessoas que perdem a vida por causa disso, né? Exatamente. Elas simplesmente não têm... como que eu vou te falar? Elas não têm o lastro, ou não têm a proteção de um governo que devia estar se preocupando basicamente com o bem-estar do cidadão. E a gente não tem isso hoje, a gente não tem essa perspectiva. E olha, a gente está falando de quê? 25 dias
dos novos governos. Mas na verdade, Então não dá para também colocar na conta. colocar na conta do coitado do Zema, que é o que entrou pelo Partido Novo, né? Quem acabou com o último governador tem que ser responsabilizado, o Pilantrel, né? O do PT. Pimentel. O PT acabou com Minas Gerais, gente. Mais uma vez o rastro do PT, do PSDB. Coloca o PSDB na conta também, que também tá no... Mas o rastro desses malditos partidos que acabaram com estados, quase acabaram com a economia brasileira. Esses caras não têm amor pelo Brasil, são um bando de vagabundos, sem vergonhas, que pensam no poder e no bolso deles. E que se ferre a população mais carente. E você ainda acredita que esses caras de Partido Trabalhador, Partido do PSD, tá preocupado com vocês? Tá nada. Tá aí como fala, tá aí o sentimento de impunidade que tá aí. E eu me lembro, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas que estão lá. A pessoa que, pior do que perder uma casa é perder a vida, né? 200 pessoas desaparecidas, imagina o desespero das famílias à procura de informações. É triste, cara, é triste. Eu me coloco no lugar dessas pessoas aí. Pode ter perdido um pai, uma mãe, um filho. É absurdo. Só no Brasil mesmo. A gente tem hoje a dificuldade de passar por situações terríveis, né, Cris? Porque tudo tem a mão do governo. E sabe o que eu perdo de tudo? O sentimento igual você falou, de impossibilidade de saber se realmente isso vai ser punido. Sabe? Porque a justiça, de um lado, ela às vezes é rápida, do outro lado, nesses casos de casos ambientais, ela é morosa, cara. Tem gente lá de Mariana que nem tá recebendo aquela ajuda, tá fora, nem recebeu casa ainda. Um absurdo, cara. Se fosse um país mais sério, igual nos Estados Unidos, os caras já teriam cara na cadeia, a população já tinha sido devidamente recompensada. Sabe? É absurdo isso daí. Absurdo. Exatamente. Nós temos hoje um problema muito sério, que é a falta de responsabilidade, né? Vamos dizer assim, né? A gente vive Eu espero que o Dr. Sérgio Moro, que agora é o ministro da Justiça, né, junto com o Bolsonaro, tente fazer uma legislação mais punitiva. Sei lá, tem que ser feita uma reflexão em cima disso daí agora. Que não dá para deixar como tá aí. Fazer pressão no judiciário para que se acelere os processos, cara. Sei lá, cara. Tem que ter uma atitude enérgica. Não é atitude lá só bater nas costas do coitadinha. Lamento. Não. Tem que ter uma atitude enérgica para punir os responsáveis, cara. Não adianta só bater lá, vou te dar. Nada substitui uma vida, cara. Uma casa você perde, você pode conseguir. Mas uma vida. Que isso, cara? Aí é começar a banalização. Exatamente. Nós temos aqui o registro, Cris. Eu estou vendo aqui nos sites de notícias, porque a situação está acontecendo agora. A barragem, o primeiro registro foi 3 horas da tarde. Então, nesse momento, ainda não se tem notícias nem do tamanho das vítimas. Porque, inclusive, aqui eles estão falando que 3 barragens se romperam, na verdade. Não foi só uma barragem. Meu Deus. Então, vou até ler aqui a notícia. As barragens da Vale se romperam em Brumadinho, Grande BH e Bombeiros estão confirmando mais de 200 desaparecidos. Exatamente. A tragédia, ela tá além de qualquer... Vai tomar uma proporção aí, se tomar, a maior, assim, toda a história até talvez a nível mundial, cara. Nesse tipo é que sim, né, as pessoas elas tendem a comparar o que aconteceu em Brumadinho com aquela tragédia na Indonésia, lá quando morreu mais de 1 milhão de pessoas. Sim. No tsunami, né? E também é o tsunami que aconteceu no Japão. Mas o que a gente vive aqui no Brasil provavelmente seja uma tragédia das maiores, se não a maior, em mineradoras, né? Acho que a maior tragédia ambiental do país. Que está acontecendo nesse momento. E eu lamento principalmente pela população mais carente. A população trabalhadora ali, as pessoas que tiveram suas vidas destruídas pela incompetência, né, e pela impunidade, pela falta de fiscalização. A gente tem que mudar, cara. A legislação, ela tem que ser mudada. A gente já falou sobre a questão da legislação em todos os sentidos, cara. Criminal, tudo, cara. Tem que ter uma lei que seja rígida. Realmente, cara. Começando também derrubando começando lá de cima, cara. Acho que é por isso que eu me deixo indignado. Ver esses ministros do STF aumentar o próprio salário em 16%. Em vez dos caras se preocupar em julgar ações que
que possam favorecer a população mais carente, que mais precisa, os caras estão preocupados só no umbigo deles. Ó, STF, vocês são uma vergonha. Vocês deveriam ser, ó, o povo... Cara, a indignação é grande, cara. Eu acho que o STF tinha que ser tirado na porrada, aqueles ministros. Na porrada, porque eles são a ponta do iceberg lá. Porque eles são o supremo da justiça. Se eles não estão lá fazendo nada, imagina as outras instâncias. Tirando a parte de combate à corrupção, que talvez é a única que ainda parece que mostrou trabalho pela Lava Jato. O resto, meu amigo, Rafael, tá... Na verdade, assim, nós temos aqui os registros de que estão nesse exato momento muitas equipes de resgate tentando fazer a varredura sobre os diversos pontos que existiam, casas. Só para você ter uma ideia, teve um refeitório que estava cheio de gente. E ele foi arrastado foi um dos primeiros pontos, eu acredito, que foi arrastado pelos refugos, né, que eles chamam. Você acha que no país sério já não tinha mandado prender o dono da empresa? Pelos rejeitos. O dono da empresa, quem é, né? Vale do Rio Doce. Mandaram uma prender pequena o presidente. Empresa, será? Mandava prisão preventiva ao presidente da empresa. E só soltaria depois com uma boa desculpa fundamentada. Mandava prender. Houve casos de outras empresas que tiveram esse tipo de responsabilidade em desastres ambientais, que tiveram até prisão declarada, né, pelas autoridades de fiscalização, né, Cris? Nós tivemos aí aquele desastre que aconteceu se eu não me engano, na Groenlândia, do cargueiro que acabou lá com a determinada região e a fauna da região lá na Groenlândia por conta de petróleo. Se eu não me engano, ele teve a prisão decretada naquela época, né? Faz muitos anos isso, mas há sim condições de impactar de forma bastante forte a responsabilidade sobre empresas como essa. Agora o Bolsonaro tem essa oportunidade de forçar o judiciário aí, sei lá, fazendo um decreto, qualquer coisa, pedindo esclarecimentos. É uma ação enérgica, cara. Chega de passar a mão na cabeça. Não pode, né? Isso não pode. E não vem de pôr o pessoal falando, não é papo de ambientalismo, ninguém, cara. Quando você fala de vida, a vida tá mais importante do que qualquer coisa, meu amigo. Exatamente. Você fala de vida de pessoas, cara. A vida, pra mim, a vida, pra mim, é a primeira coisa mais importante da minha vida. A valorização da vida. Se não se valoriza a vida, nada mais importa, cara. Agora, se a gente vive numa sociedade em que se perdeu o valor pela vida, pela dignidade das pessoas, esqueça você ser de direita ou de esquerda, ou centro ou do inferno. Porque a partir do momento que você não tem valor à vida e não valoriza as pessoas, me desculpe, perdeu o respeito meu e de qualquer cidadão de bem. Não adianta ficar aí na rede social, às vezes escrevendo, se não vai pra rua, se não briga, se não exige os direitos. Tá? Eu espero que o povo de Minas faça pressão. Em cima, igual você falou, nem que novo governo, mas tem que pedir desses caras aí, cara, atitude enérgica. Sim. Você acha que o governador não pode procurar o procurador-geral do Estado pedir para entrar com um mandato de segurança de prisão para o dono da empresa? Eu duvido que ele não pode fazer. Pode pelo menos tentar? Lógico que pode tentar. Se é viável ou não, eu não vou falar a questão jurídica, mas pode se fazer. Agora, montar uma comissão que vai ver, que vai avaliar. Vai pra puta que pariu. Desculpa o palavrão aí. Não dá, porque a gente está aqui ainda, de alguma forma, tentando buscar informações, e agora com o anoitecer, está saindo aqui a notícia de que a dificuldade para ter esse tipo de resgate é muito grande por conta da falta, inclusive, de luz que está tendo agora lá no lugar. E a falta de pessoal, muitas vezes, de estrutura para fazer isso, né? A falta de estrutura que pode se fazer isso, né? Vocês estão acompanhando. Até quem tiver mais notícia pode estar escrevendo para nós aí, né? Mandando notícia para nós aí aqui, a gente vai ler. Mas é uma forma de a gente ficar indignado, né? E aí o convite realmente ao Bolsonaro e a esse novo governador do Novo, que possam ter a oportunidade de tomar atitudes rígidas, realmente. Pedir para que sejam punidos no rigor da lei e também até administrativamente dizendo, cara, cortando financiamento, cortando... Os caras têm o poder da caneta, Rafael. Os caras têm o poder da caneta, eles podem fazer uma medida urgente, cara. Depois se resolva lá na justiça, faça pressão política. O que não pode é deixar ficar impune isso daí. Que tem que esperar resgatar. Resgatar, deixa que a equipe faz. Mas já
tomem as atitudes políticas e jurídicas em cima disso. Não pode deixar que foi um acidente. Não é acidente, cara. Isso é irresponsabilidade. É responsabilidade de alguém. Alguém que largou lá o negócio, abandonou o negócio lá, não fez fiscalização, não fez, talvez, um programa de segurança ou, sei lá, desalojar as pessoas que estavam naquela região. Se tinha problema de perigo de acontecer, que tirasse as pessoas que morassem próximo disso daí. Agora, tem que esperar acontecer uma merda dessa para começar a falar. Talvez não adiantou o que aconteceu em Mariana, do que o PT fez nesses últimos 14, 15 anos aí, não se investiu nada. E tem outra também, você lembra da questão das enchentes? Lembra que aí a Luísa chegando. Da questão das enchentes, que o Brasil tinha um respaldo, por exemplo, tinha um dinheiro de contingente para investir em obra, em ocasiões assim de calamidade, e não foi nunca usado um fundo, né, para ajudar as pessoas. Tá? Então é isso, né, Rafael? Verdade. Quem está chegando aqui com a gente também, você tá ali, Aloysio. Você tá ali, meu amigo. Quem está chegando com a gente também aqui na nossa transmissão é o Aloysio Nascimento, ele que também pode nos ajudar aí, contribuindo com a nossa discussão hoje, essa análise, nessa tragédia que está assumindo proporções complicadíssimas aqui. E eu queria também entender um pouquinho da tua opinião, Aloysio. Puxa aqui esse microfone, isso, você está bem bonito hoje. Deixa eu abrir aqui para você o seu microfone. Pode falar, Luiz. Bem, boa noite, Rafa, boa noite, Cris, boa noite a você que nos ouve aqui do Estado Cidadão. Isso aí. Então, Rafa, mais essa O que nós estamos falando, né, Luiz? Só para te contextualizar um pouquinho o que a gente está fazendo. Nós tivemos agora essa confirmação de que existem mais de 200 desaparecidos lá em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma tragédia que está já passando todas os números de vítimas que tiveram em Mariana e está se prevendo aí mais impacto dentro dessa perspectiva do pós, né? Vamos dizer assim, porque também já existem relatos de que falta água, luz, falta transporte. É uma região que foi extremamente castigada pela lama, arrastou uma cidade praticamente, né? Arrastou aí diversas instalações, estruturas, e agora o mais importante nesse momento, eles estão tentando focar nos desaparecidos, que são muitos. Então, eu queria entender um pouquinho a tua opinião aí. Bom, Rafa, Cris, infelizmente é mais um descaso que acontece no país, né? Estamos aí há 3 anos do desastre lá de Mariana e que pouco, né, foi feito, né? Inúmeras famílias ainda estão desassistidas, estão aí de certa forma até desamparadas e mais uma vez a mesma empresa envolvida num acidente, né, numa catástrofe, eu diria, né? Sim. Desta magnitude e com as mesmas com características parecidas, né? Bem similares, aham. Então, realmente é para se lamentar, né? Em virtude do tamanho do descaso, né? Que grandes empresas, né? Do setor, algumas empresas, pelo menos do setor privado, tem com a população brasileira, né? Isso não tem outra palavra. Eu acho que é o descaso com a legislação, descaso com a população brasileira. E a falta até de como podemos dizer, de profissionalismo, eu entendo, né? Porque uma empresa desse tamanho, desse porte, né, a deixar que aconteça novamente uma catástrofe, né? Não que poderia acontecer de outro tipo de catástrofe, mas fazer acontecer novamente com as mesmas características. É uma catástrofe que ela é tão previsível, anunciada, né? Que chega a ser tragédia pelas condições que estão acontecendo. Exatamente. Isso. Ela não dá para a gente entender como que os órgãos reguladores, e eu não estou falando aqui do governo atual e nem dos governos atuais, porque o governo federal foi extremamente positivo nesse aspecto. Eles estão agora criando uma estrutura de crise lá incrível. Então, Bolsonaro foi muito ágil nessa manifestação, né? E o Zema também, apesar do Zema ter sido, né, criticado por não ter falado nada, eu acredito que o Zema estava preocupado com
com a situação, não preocupado em dar uma resposta no Twitter. Não, acho que até agora, nesse momento, não... Assim, é evidente que tem que focar nas pessoas desaparecidas, na população que foi atingida, tem que buscar minimizar os danos, né? Isso, salvar as pessoas. Agora, tem que se rediscutir, né? A legislação. Não é nem a legislação, de que forma está sendo praticado. Praticado. Acho que é a praticidade do negócio. Sim, sim. Você estava falando para ele antes de você alguma chegar. coisa está falhando. Eu estava falando para ele antes de chegar, você pode complementar que a nossa legislação ambiental é uma das mais até admiradas fora A legislação é rígida, ela do funciona. Brasil, né? Eu não entendo isso, sabe? Ela funciona. Aliás, o papel está aí bonito. Agora, alguma coisa está faltando. Né? É a fiscalização. O que é? Ou não se fiscaliza por quê? Pois é. É porque é a Vale? É porque é uma das maiores empresas do mundo? Por que não se fiscaliza? É isso que a gente tem que perguntar. Quantas tragédias vão ter que acontecer para que, não só nesse setor, a gente está falando da Vale, mas outros setores aí que envolvem risco ambiental permanente para a população brasileira, tem essa fiscalização, tem um acompanhamento, né? Porque aí o Rafael bem colocou quase aí 200 pessoas ou mais de 200 pessoas atingidas, mais uma cidade arrasada. Até quando a gente vai estar passando por isso? É que isso foge, eu acho que até do senso de fiscalização, né? Eu acho que isso lida diretamente com a estrutura viável de qualquer tipo de trabalho. Porque a gente está falando de uma barragem que ela não é uma barragem. Só para vocês terem uma ideia, hoje à tarde, só rememorando aí a entrevista da Cristina Serra para a Jovem Pan, ela que foi autora do livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Esse é o livro que ela fez, a jornalista Cristina Serra. E ela falou o seguinte... Possivelmente pode estar defasado a partir de hoje, né? Foi defasado, porque Mariana não teve o volume de vítimas como tem hoje de registro de desaparecidos. Que a gente não está falando de 200 desaparecidos, a gente está falando de 200 a 300. Então pode ser mais ainda. Muita gente. Pode ser mais ainda. E até tem uma cena chocante, assim, nas primeiras horas da tragédia, de 3 pessoas sendo resgatadas por um helicóptero, né? E elas estavam emergindo da lama. Foi uma coisa bizarra, assim, do ponto de vista toda cheia de lama, toda cheia de lama. Ela estava... Mariana, né? Hã? Mariana, você tá falando? Não, agora de tarde, em Brumadinho, aconteceu sim. isso. Então, imagine quantas pessoas estão soterradas e o entulho que teve para cima dessas pessoas é um impacto que não é impacto de água, é um impacto de concreto. É um impacto de proporções quase que de pulverização de qualquer coisa que esteja na frente, entende? E o que eu queria falar é que a barragem de Brumadinho é uma, só que existem mais de 600 barragens registradas no Brasil e dessas mais de 600, em torno de 400 estão em Minas Gerais. Caraca. E muitas outras barragens têm as mesmas características que estão acontecendo hoje em Brumadinho. E a barragem de Brumadinho, ela já não recebia o lixo que é relativo a essa mineração, né? Porque aquilo ali, na verdade, é uma barragem de lixo. É o que sobra da mineração de ferro, que eles chamam de rejeito, né? Só para você ter uma ideia... Até a questão química aí em tudo, existe uma contaminação ambiental altíssima, porque você está falando de rejeitos, que é o termo que eles usam para esse lixo proveniente da mineração. E o que acontece? Tem muitas outras barragens com a mesma situação. Então, a tragédia ela pode ser, ao mesmo tempo, recorrente e até maior. Como, por exemplo, existe uma outra barragem chamada barragem de Fundão, que tem as mesmas características, as mesmas faltas de fiscalização, que pode também ser rompida a qualquer momento. Não, é terrível. Sem contar, aí tudo bem. Os sobreviventes estavam... E o trauma nessas famílias, né?
É um trauma que não passa, Não é um passa. trauma As que não histórias tem, de vidas que foram é um trauma que não tem absolutamente nenhum tipo de encerradas aí, né? Porque é Não. uma história de vida. Sua casa foi embora, seu bairro foi embora, sua cidade foi embora. e até hoje não tem nenhuma Mariana não tem Mariana nada. não existe absolutamente nenhum tipo de indenização, porque está tudo ainda em subjúdice, são mais de 21 réus, É um absurdo. são mais de 400 testemunhas e só um juiz para julgar tudo isso. Então, É inadmissível uma catástrofe dessa magnitude, conforme foi Mariana, que as pessoas, as vítimas, até agora não tiveram o devido respeito de um julgamento justo. E tem vítima morando em hotel ainda, né? Então, Essas vítimas. né, Né? as vidas dessas pessoas Algumas, não foram restauradas. e algumas ainda não tiveram nem onde morar. Tem gente que está morando na rua, virou mendigo porque não tem onde morar. E tinha casa. Isso ninguém fala nada, né? Exatamente. Não se repara. Não vai reparar nunca o que era, mas pelo menos minimizar, mitigar isso. Eu acho que E fica uma briga na justiça e a que... pior é Vale. a pessoa perde a dignidade dela. Né? Tudo, totalmente, Cristiano. Tá louco. Eu não sou do direito, mas eu fico pensando, né? Poxa, gente, né? Tá lá, culpado, acabou, passou, o barro atropelou a cidade, o que fica demorando? E essas pessoas, essas vidas, E tinha né? que colocar os responsáveis já na cadeia já. Você tem que ser, o cara é responsável na cadeia, que sirva de exemplo. Para os outros, para não ser, que não aconteça mais esse tipo. Eu nem estou de falando nessa situação. parte criminal, Cristiano. Eu estou falando na parte civil de indenização dessas famílias. Né? Que o criminal, tudo bem, pode Mas o ter que Rafael tava estudar e falando, tal, ver mas você viu quem lá no apurar. Rafael as falando da coisas. Groenlândia lá, que foram rapidamente presos, né, Rafael? Foi preso, foi decretada a prisão, não sei se ele chegou a ser preso, mas foi decretada a prisão do presidente da empresa, se eu não me engano, da Exxon, que foi uma das responsáveis diretas por aquela tragédia que aconteceu na Groenlândia, onde milhões de litros de petróleo foram derramados por conta de um acidente do navio, né, um acidente naval lá com o petroleiro. E ele teve, e eu estou tentando achar aqui a informação para ver se é isso, mas eu digo, de qualquer forma, cabe sim uma intervenção, cabe sim Não, eu entendo uma que- resposta incisiva sobre tudo que está acontecendo hoje. Porque não pode acontecer. Não pode acontecer isso, assim, ser algo recorrente e ser tratado com normalidade. Não, Não pode. pode. E esse tipo de coisa só está acontecendo porque eles privilegiaram baixos orçamentos para lidar com esses rejeitos. Cara, E já está também. eu tenho acompanhado alguns provado programas isso. de televisão, de programas de acidentes ambientais lá nos Estados Unidos. Quando acontece um acidente de alta proporção nos Estados Unidos, eles aperfeiçoam, aprimoram a lei para que não aconteça mais esse tipo de acidente. Estilo na aviação. Exatamente. Entendeu? Aprimoramento da lei, aprimoramento da fiscalização, aprimoramento da A empresa. indenização é quase que instantânea. O aprimoramento da metodologia de prevenção de acidentes da própria. A empresa tem isso daí. Tem que ter. Tem que ter, pelo menos. Tem que ter. Tinha que ser Cara, da empresa isso, da né? empresa, Eu acho que o que a gente vê aqui hoje é uma falta de responsabilidade Da que vai empresa. além de Da empresa, qualquer da empresa. punição. Né? Se Eu acho você Olha, disse que era uma coisa que estava tem que lá estar no DNA parada, da empresa, que não né? se usava mais, então estava abandonada. O que eu quero ver é o seguinte, pelo menos vamos supor assim que a empresa, tudo bem, Mariana a gente não sabia. Vamos ver se pelo menos eles fizeram um seguro decente para as outras unidades, que atenda rápido essa população, com indenização compatível com danos já não vai ter, porque são vidas, Sim. mas algo que dê um mínimo de dignidade para essas pessoas, que não tenham que ficar também em um processo moroso de 4, 5, 6 anos. Sim. Tudo isso tem que mostrar se a empresa falou, opa, Eu é o mínimo concordo, que dê. Concordo. Apesar que eu não tenho tanta esperança, mas é o mínimo que, digamos, a Vale deveria que apresentar. Olha, tá A aqui. Vale tinha que ter um corpo de emergência que estava lá, enterrado até a lama, buscando gente. Sem sombra de dúvida. Independente de qualquer estrutura de Tinha que de ser o crise. primeiro a chegar. Tinha que ser o primeiro. O presidente da Vale tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Não é possível que esse tipo de responsabilidade não tenha vínculo direto com a responsabilidade que a empresa tem. E falando nele, deixa eu até falar o nome do cara, do presidente da Vale, né? Pode falar. É Fábio Schwartzman, sei lá, não entendi o nome aqui. Sabe o que ele diz aqui? Hum. Como posso dizer que aprendemos após o acidente de Mariana? Eu não entendi, ele fala em tom de pergunta. Como posso dizer que aprendemos após o acidente de Mariana? E o cara está no Rio de Janeiro. Eu só quero saber se ele vai pegar um avião do Rio, lá o jatinho que normalmente eles viajam, se ele vai lá prestar solidariedade para as famílias lá.
Ou já falar, eu se comprometer? Olha, Agora. eu vou usar uma palavra de alguns nós, todo mundo sabe que nós somos contemporâneos da faculdade, mas vocês devem lembrar de Bautista Vidal. Isso é coisa de canalhas. Bautista Vidal. Bautista Vida. Canalhas. 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 Porque uma situação se repetir dessa forma é coisa de canalha. Canalhas, exatamente. O presidente, ele soltou alguma nota ou foi só isso, Cris? Qual o presidente do... O presidente da Vale é o Fábio Schwartzman. 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 É isso que eu peguei que ele falou aqui, né? Diz que eles vão prestar toda a solidariedade, né? Aham. Para o povo, uma solidariedade, e vai fazer uma sindicância rápida. Sim. Enfim, girando a roda, depois a gente pode voltar ao assunto, mas é que a gente já está atrasado em todos os aspectos Ó, possíveis. deixa só para complementar. Diz assim que, diz ele, viramos todas as barragens do avesso e contratando as melhores auditorias do mundo para verificar o estado de todas elas. Sim, Fizemos tudo o que a gente entende que era possível para garantir segurança e estabilidade. sim. O fato é que não sabemos o que aconteceu e o que... Ah, pelo amor de Deus, cara, isso é conversa fiada. Fizeram porra nenhuma, desculpa o palavrão. É Fizeram nada, é impressionante, conversa. Você Agora fez, tudo... Que prove. Prove. Prove e também já não dá mais para dizer que são as melhores auditorias do mundo. Não, né? não. É Já não dá para duvidoso. usar isso também dentro do seu campo de argumento, né? Bom, girando a nossa roda, temos que falar também de outro assunto polêmico e ao mesmo tempo complicado, que é o fato de nós termos Jean Willis se declarando um autoexilado. Jean Willis que hoje... Foi hoje ou foi ontem? Ontem. Ontem. Jean Willis que ontem formalizou, né, a abertura de uma certa renúncia, não dá para dizer renúncia porque ele não chegou a assumir, mas ele abre mão, então, da sua reeleição como deputado federal pelo Rio de Janeiro, no partido do PSOL, e alegando que ele sofre de ameaças permanentes, ameaças contra a sua vida, ameaças, inclusive, que também são alvo os seus familiares, e o Jean Willis diz que não aguenta mais e prefere ir embora do Brasil. O que vocês acham sobre o assunto, começando pelo Aloísio? Bom, primeiro é lamentável, né, que chegamos a esse ponto de um parlamentar ter que, como você bem colocou, se autoexilar, sair do país em função, né, de uma perseguição de ameaças de morte. Até porque ele está sob proteção policial, como ele é deputado federal, tudo da Polícia Federal. Então, aí eu acho que até é bom deixar claro, né, a proteção da Polícia Federal. Então, é algo real, né, ele está sobre até... Não no sentido da renúncia, orientação da Polícia Federal, mas ele está sob a proteção da Polícia Federal, que orienta os atos, os passos, da forma como, enfim, aquela questão da proteção que a polícia faz ali, da guarda mesmo, da vigilância. Então, Sim. é algo sério, algo real, só que isso é um atentado à democracia, né? Eu entendo isso como um atentado à democracia, um parlamento. Aliás, ninguém, num país, né, livre e democrático, ninguém pode ser ameaçado, né, por qualquer coisa, muito menos pelos seus atos públicos e políticos. Agora, o fato de termos isso concreto, né, entendo que a decisão dele de ir embora é uma decisão pessoal, né, eu acho que isso não cabe a mim julgar, porque, enfim, você estar sob ameaça é algo muito sério, muito grave e atinge, né, sem sombra de dúvidas, qualquer pessoa, e cada um tem seu ponto de decisão. Tem uns que ficam, outros que resolvem partir, enfim, eu acho que isso é uma questão de foro íntimo. Sim. Porém, né, essa ameaça é grave. Eu espero que as autoridades apurem isso, né? Isso tem que ser descoberto. Não podemos viver no estado de polícia. Podemos voltar aqui até na outra conversa que nós tivemos aí dias atrás, a questão do Ceará, né? As instituições não podem ficar sitiadas. Então, hoje é um deputado, amanhã é um juiz, depois da manhã é um coronel, aí empresários, trabalhadores, enfim, não podem. Aliás, os trabalhadores já estão sitiados no Rio de Janeiro pela milícia e outros, né? E os bandidos também. Então, eu só penso assim, é preocupante, requer uma resposta das autoridades, não porque é o Jean Willis, mas porque é um parlamentar. Sim. E mostra que uma instituição está sendo atingida. Então, não pode ficar, como diz assim, na gíria popular, né? Não pode ficar barato isso, né? Em algum momento ele tem razão
ou não? Razão em que sentido? No sentido de que ele realmente ele está fugindo por isso e não por outros motivos. Bom, eu... Porque concorde comigo que é um pouco até confortável você assumir esse tipo de postura, sendo que o teu principal desafeto é presidente. Mas eu acho que, como eu coloquei antes, né, até da minha fala, o fato de ter a proteção dele é feita pela Polícia Federal. Por mais que ele seja um parlamentar, olha, estão me ameaçando de morte. A polícia fala, opa, quem que está te ameaçando? Olha, está aqui, pá. Os caras investigaram, eles avaliam e analisam para poder despachar favorável. Ó, ele realmente merece a proteção. Entendi. Então, como você tem uma instituição da Polícia Federal, com base na Polícia Federal, eu acredito que é algo sério. Aí a questão dele aceitar ou não, aí é foro íntimo, né? Sim, sim. Sim. Pô, morreu a amiga dele lá, os caras metralharam ela. Sim. Ninguém sabe quem matou até hoje. Você está recebendo ameaças, eu acho que é contundente, eu acho plausível. É de foro íntimo. Tem gente que vai, tem gente que não vai, mas, enfim. Cris, o que você entende do assunto? Cara, o que eu vou dizer? Eu até respeito que é foro íntimo do cara, mas se tratando de João Willis, cara, pra mim, esse cara, particularmente, nunca me demonstrou nenhuma credibilidade, né? Sempre exagerando nas posições dele. Eu acho que ele quer fazer uma estratégia de manipulação até ideológica. Isso não é nem questão ideológica, mas eles fazem esse discurso que sempre são os perseguidos, né? Só eles são os perseguidos. E o restante da população que sofre perseguição? E ainda que ele tem a oportunidade de ter uma polícia federal, né, para proteger ele. E muitos outros aí que não tem nem a polícia perto de casa para proteger. Respeito quer ir embora do Brasil, tudo bem, mas muita gente, eu já fui ameaçado, lógico, não, talvez não no mesmo nível, mas todo mundo está na chuva para se molhar, cara. Se ele assumiu estar na vida pública, ele tinha consciência que poderia, porque o próprio presidente, o candidato que é hoje presidente, ele quase foi morto. Levou uma facada, levou um atentado. E até hoje também não está respondido. Quem mandou, que se foi um lobo solitário de fato, está correndo investigação ainda. Tá? Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu penso assim, todo político sofre perseguição. E aquelas pessoas quantos políticos aí que morrem? Pessoal da própria mídia aí que morre aí no interior do Brasil aí, por perseguições. O Brasil hoje é um dos países que tem mais assassinatos de gente ligada à mídia aí, somente em conflitos agrários aí, pelo interior, que às vezes nem investigado é. Então tem que falar de tudo. Agora, só não pode falar, estou sendo perseguido, exilado de um tal pensamento, porque um pensamento está no poder no Brasil hoje. Aí é muita covardia, é canalice fazer um tipo de coisa assim. Se me permite, Cristiano, eu discordo do sentido como eu coloquei bem antes. Ele poderia... Como você tem uma instituição que referenda, que dá essa proteção, que é a Polícia Federal, eu acredito, e nós temos um fato concreto, que é um assassinato no Rio, então, que é não vou dizer amiga, mas era militante junto com ele no mesmo partido. Como você tem a Polícia Federal, que é uma instituição seríssima, respeitada, que aceitou, né, vamos dizer assim, dar essa proteção, porque ela se baseia em fatos. Então, eu não vejo desta forma que é só o vitimismo. Pelo que eu li ali, parece que abriu uma investigação. Está investigando. Para ver se de fato realmente... Não está investigando porque ela já faz a proteção. Entendeu? Ela não faz... Não fiquei sabendo ele já está sob proteção já. Já está desde que aconteceu a tragédia da Marielle Franco, ele solicitou e pediu e foi atendido. Ele tem, sim, a proteção policial. Eu respeito a questão dele do foro íntimo. O Marcelo Freixo também está sendo ameaçado. Mas também, bem antes, inclusive, da Marielle. Ele está segurando a bronca. Então, cada um. Por isso que eu acho que é pessoal. Por isso que eu não entro no mérito se ele vai ou não vai, porque... Se fosse eu, depende de família, tudo, cada um tem a sua. Então, só que mas eu só não concordo, por exemplo, o cara que fazer desse tipo de desculpa um discurso político querendo atacar o outro lado. Como que todos fossem bandidos, que todo um outro posicionamento, se fosse bandido, que faz parte de milícia. Eu me sinto, porque quando ele fez a fala dele, eu me senti às vezes que eu estou de um lado que eu fico ameaçando, porque ele sempre usa os termos que normalmente eles usam de fascistas, não sei o quê, que todo esse pessoal intolerante, que todo pessoal que está do outro lado, que ele se diz representante das minorias, que toda pessoa que vai estar do outro lado, que eu vou chegar na pessoa e vou ameaçá-la de morte.
porque eu não concordo com o ponto de vista daquela pessoa. Eu acho que o discurso, é nesse sentido que eu falo, quando você leva para o lado do discurso político e ideológico. E disso o povo brasileiro está bem vacinado já. O povo brasileiro sabe, pelo menos grande parcela da população sabe. Eu penso assim, que tem que se defender as minorias, sim, mas não em cima de um discurso político partidário. Sim. Não, acho que eu continuo batendo. E eu aqui. respeito que ele vá, seja feliz, espero que ele tenha continuo segurança. falando, se fosse o do DEM, fosse qualquer situação, quando você tem uma ameaça a um parlamentar, isso se torna um agravante, Cristiano, porque você está ameaçando, uma ameaça a uma instituição. Entendeu? A mesma questão também do próprio também, seria covardia do meu lado dizer assim que o cara lá, o que esfaqueou, por exemplo, o Bolsonaro, que ele teve ligações com o pessoal, foi militante do pessoal, comprovadamente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, não quer dizer que ele tenha sido militante do pessoal, que seria muita vulgaridade da minha parte, covardia, dizer que ele foi amando do pessoal matar o Bolsonaro. Não tem prova sobre isso. Deixa a cargo da Polícia Federal investigar. Não, mas eu estou falando só que é uma ameaça, no meu entendimento, uma ameaça à instituição. Isso é algo que tem que ser esclarecido, porque hoje é o Jean Willis e outros deputados que aí são ameaçados de morte, eu sei do Jean Willis, pode ser qualquer viés ideológico. Marcelo Freixo, deve ter outros, certamente tem outros, como aí você bem falou, tem aquela freira lá, a Dorothy, que mataram, enfim, tem um monte de gente que morre. Eu só estou dizendo o seguinte, ele é um parlamentar. Então, quando você ameaça de morte um parlamentar, quando você mata, por quem mataram a Marielle? Era só uma vereadora. Não é só, é um representante popular que tem um discurso, tem uma causa. Isso tem que ser investigado, porque de certa forma você está atingindo uma instituição. Entendeu? Ou quando mata um juiz, foi aquela juíza que foi assassinada pela milícia no Rio de Janeiro também, Sim. que mataram. É uma instituição, não é matou só a fulana de tal. Matou, você foi contra as instituições, vai contra todo o contrato social, algo que a gente aprendeu lá atrás. Posso dar minha falar. opinião no sentido da gente também mudar um pouquinho a pauta? Só para fechar esse caso? Bora. Eu entendo que o Jean Willis ele tem o total direito de fazer as suas escolhas no sentido de realmente preservar a sua segurança. Se ele tem assim essa intenção de alguma forma buscar melhores condições de segurança, até porque eu não estou lá na pele dele, eu não sei o que ele está passando. Então, eu acredito que a gente deva compreender e não criticá-lo, principalmente trazendo à tona esse revanchismo que não cabe nesse momento. Não cabe revanchismo na hora de você fazer uma crítica ao Jean Willis, usando, por exemplo, também os argumentos insanos e malucos de que ele foi suspeito ou é suspeito de ser o mandante do atentado contra o Bolsonaro. Da mesma forma como é insano Gilberto Dimenstein entrar num vídeo lá do Catraca Livre e dizer que o Jean Willis não precisava ter medo do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro fosse fazer algum atentado contra o Jean Willis, o Bolsonaro teria que responder por isso. E é uma insanidade. E a própria mídia faz isso, porque você viu hoje um jornal francês dizendo que o João Willis é o primeiro exilado do governo Bolsonaro, cara. Olha, exatamente. Deus, então, cara, veja, absurdo isso daí. Esse tipo de discussão, ela está associada a um revanchismo que não cabe particularmente ao Jean Willis. Só que, acho que até não, porque que ele tá saindo, tá saindo. O meu tá saindo? Tá saindo, você tá saindo. Não, eu espero que não parta dele também, esse tipo de discurso, né? Ele é o primeiro interessado que não deveria sair. Não que escutei alguma coisa, mas eu espero. Eu espero que ele seja feliz. Então, nesse sentido. A minha visão é preservação do indivíduo. Então, se ele se sente ameaçado, beleza, ele quer sair, beleza. Feliz. Eu acho que não cabe qualquer crítica nesse sentido. A cadeira vai entrar outro militante do pessoal que vai tomar o lugar dele, exato. A luta deles vai continuar. À medida que ele, de alguma forma, então, incentiva esse discurso de polarização, e aí eu até... Se eu tiver errado, você me diga então também, vocês dois. O que acontece? Apenas fomenta aquilo que poderia ser também um objeto de aprendizado, né? Fomenta aquilo que poderia ser um processo de ajuste, ou como o próprio Mourão acabou dizendo, tem que se investigar. Agora, a gente não está discutindo uma investigação de uma ameaça de morte.
A gente está discutindo o cara que tomou uma decisão. Para mim, a discussão está errada. Sim, não. A discussão está completamente errada. O meu foco é na questão do abalo às instituições ou ameaça a um parlamentar. Eu não, Mas a ninguém decisão falou em abrir uma investigação. Como assim o cara é ameaçado Mas Não, eu vi eu que e não no tem uma site da Globo resposta? que a polícia abriu 5 investigações Não, na Polícia Federal a tem que respeito ter. disso. E isso tem cinco que frentes ter... de investigação. E isso tem que ter uma reação do parlamento. Eu vi que o presidente Maia lá, o Rodrigo, Claro, tinha que ser disse assim que um movimento. não dava. Tem que Não, ter, o Rodrigo Maia só está preocupado lá com o juizinho que derrubou lá o direito deles. Então, assim, eu acho que a discussão com o Jean Willis está completamente errada, inclusive pelos agentes que são formadores de opinião, que deveriam trazer luz, bom senso a essa discussão. Gilberto Dimenstein peca profundamente quando ele usa, de alguma forma, a retórica para associar diretamente Bolsonaro como Não, se eu fosse acho- um possível... Não tem nada a ver uma coisa com a Não, eu sei que não tem, mas tem que nada ele a ver. usou a retórica para isso, ele usou. E isso também é motivo da gente discutir, porque não pode uma pessoa como Gilberto Dimenstein usar esse tipo de artefato de comunicação para associar diretamente alguém, seja Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Ou se ele tiver informações, ele que publique, deixe Exato, público. Ele prove, né? Que não, prove. não deixe público. Né? Exato, exatamente. Aí ele responde por não, elas. não pode ter esse tipo de retórica Só irresponsável. no vazio é irresponsável. Exatamente. Para a gente dar o fim, então, ao nosso produto chamado Estado Cidadão, que já está quase na hora da janta, temos que falar sobre Maduro? Maduro, exatamente. Eu ia falar sobre Beto, mas Beto já está dormindo essa hora no cárcere do seu... Eu estou muito feliz que Beto está preso. Isso depois. Temos que falar sobre crise na Venezuela, afinal de contas eu não sei quem é governo e quem é golpista. Alguém tem essa resposta muito mais clara? Porque até então eu não sei se o Maduro é presidente ou se o Guaidó é presidente, porque ambos se intitulam presidentes e ambos se chamam de golpistas. Na verdade, um golpe dentro do golpe. Né? Então, acho que é mais isso. Você pode discorrer um pouquinho mais, meu amigo Aloysio? Eu acredito assim, eu vejo que o Maduro se perdeu, né, no todo o processo em que ele ficou aí à frente da presidência. Né, o país está mergulhado numa crise, né, sei lá, pelo menos não conheço a história da Venezuela para dizer que é algo sem precedentes na história da Venezuela, mas é uma crise, né, profunda. E num curto espaço de tempo não tem nada, não tem um horizonte que diga que isso possa vir a mudar. Particularmente, eu acho que ele deveria renunciar, eu acho que ele deveria usar a inteligência que ele pode ser que tenha, eu não sei se tem, mas para buscar uma renúncia, tentar ali, pelo menos, se fosse renunciar, tentar passar isso por alguém dele, né? Ligado a ele. Mas é o caminho que eu acho que ele tem para... Que osso bom de roer esse da Venezuela, hein? O povo não quer alegar. Eu acho que esse seria o caminho. Por outro lado, eu não posso negar que os Estados Unidos têm interesses puramente comerciais. Eles não estão nem um pouco preocupados com o povo venezuelano. Isso aí é um fato. Não acredito. Ah, Sério? eles querem comprar petróleo barato, como eles compravam Não é antigamente. possível. Trump é tão Então, lindo, ele é patriótico, ele é valoroso. Eu fico pensando, coitado do povo venezuelano, porque na verdade ninguém está pensando neles, nem de um lado nem do outro. Bem verdade. Eu escrevi isso lá no blog do Estado Cidadão. Porque ele é a vítima. Bem isso mesmo. Quem que garante que o povão lá, o chão de fábrica, vai mudar alguma coisa e entrar o cara lá? Ninguém garante nada. Exato. Então a situação é difícil e pelo jeito, depois de ontem, o apoio do exército aí ao Maduro vai perdurar. Meu Deus. Eles vão segurar um tempo, não devem... Segurar a onda aí. Vão segurar a onda. Chris Roger, por favor. Eu penso que ele é um ditador, né? É um cara assassino, sanguinário, né? Usou o dinheiro, aproveitou uma ditadura com ele é pior que o Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez, né? O Chávez tinha que conteúdo. o Hugo Chávez o Hugo Chávez junto com o Lula e com o Fidel, os fundadores do Foro de São Paulo, né? Mas isso é uma triste capítulo do fim do bolivarianismo na América Latina, né? E eu espero que o povo venezuelano, até quero fazer um adendo, há um ano atrás o grande líder Oscar Pérez morreu, assassinado, que era da oposição lá da Venezuela, foi assassinado, né? Pelo exército venezuelano de Maduro, covardemente, né? Sim, sim. E eu presto todo o apoio aos venezuelanos, né? Tenho contato com os venezuelanos aqui de Curitiba,
a Frente Venezuelana de Resistência que tem em São Paulo. Não é de hoje que o povo venezuelano tem lutado pela sua liberdade. Eles só querem ter o direito à liberdade, né? O direito de ir e vir, de construir a sua pátria. Sim. E eu espero que seja feito. Se ele, igual o Aloysio falou, concordo. Se ele tem um mínimo de dignidade, ou Maduro renuncie, que faz. Esse rapaz está aí, nem vai ser presidente. Eu penso que tem que se fazer uma transição democrática, que se possa convocar novas eleições e colocar pessoas, governantes que estejam preocupados com a soberania da Venezuela e pelo povo. Eu quero deixar bem claro aqui, Rafael Cardoso. Sim. O povo, na verdade, a gente está escutando muito, pelo menos na grande mídia, o povo está dizendo da ditadura, mas o povo não está preocupado com ditadura. Né? A verdade é essa. Porque tem inúmeros países aí, aqueles em especial que possuem a bomba atômica, que vivem em ditadura, e ninguém fala nada. Então, a preocupação central não é a ditadura. Então, a preocupação é econômica, no meu entendimento. Até de sobrevivência em algum aspecto, econômica, né? tem as pessoas que estão passando fome lá. A minha preocupação é com o povo venezuelano, de fato, por isso que eu não sei de qual lado. Não tem garantia nenhuma que qual lado vai ser melhor ou vai ser pior. Eu só não entro nesse discurso, porque ele é ditador, porque ele não é, porque tem tanto ditador aí que sai na foto, todo mundo bate palma e fala, ó, coisa boa, tem tanta... Eu solidarizo com o Cristiano na questão do assassinato, ninguém deve matar ninguém em função dessas coisas, mas tem tanta gente que morre mundo afora por questões políticas, por ditadores ou por falsas democracias, Sim. que matam também em nome da liberdade. Então, eu acho que o discurso é um pouco mais... como resgatar a dignidade desse povo. E você que tem essa visão um pouco mais progressista, então, quando você vê Gleisi Hoffmann, por exemplo, assumindo um lado muito claro, a Maduro, que é, sim, um ditador, né? Apesar da gente... Não, eu não estou falando que ele não é um ditador. Ele é um ditador. Eu só estou dizendo assim, que quando você... ditadura, porque temos que acabar com a ditadura. Opa, vírgula. Vamos acabar com a ditadura? Vamos falar. Não adianta ficar falando de ditadura, as pessoas fazem um parênteses, parece que só existe duas ditaduras. Vamos acabar com a ditadura dos outros. Não. Eu não estou nem Mas, falando assim, do país. É que se faz um parênteses, só tem a ditadura em Cuba e na Venezuela. E o resto? Na Coreia, talvez. A Coreia às vezes entra no cenário. Na China tem. Mas ninguém fala dos outros. Ameaçaram falar da China, botaram o rabo entre as pernas e ficaram quietos. A China levou o povo para farofar. Então, ainda levou o pessoal para os revolucionários foram lá. Da direita. Então, assim... Foram farofar. Eu não fui pra China. Eu critiquei até aqueles que foram pra China. Então, eu digo assim, tem outras ditaduras eu tenho uma no visão, mundo... eu tenho uma visão muito clara e objetiva daquilo que... Eu ainda conversei com pessoas que vieram. Eu estive em duas manifestações em São Paulo com pessoas que foram perseguidas e vieram da Venezuela. Aqueles jornalistas Pessoas que foi deixaram, por exemplo... eu fiz uma live lá com um rapaz que patriarcal deixou toda a família lá na Venezuela. Porque ele veio fugido da Venezuela. Sim. Ele não tinha o que comer. Mas Não tinha o que comer. Crítica. Ninguém está falando que a situação falar não se é crítica. ditadura não. A gente tem que falar das instituições democráticas. Por exemplo, se as eleições... Você pode dizer que um governo é legítimo quando você tem eleições legítimas. Sim, Mas quando você vê que está tudo aparelhado lá, agora na Venezuela... Mas o Aloysio, ele não corroborou com a prática. Eu não estou falando que não é ditadura, eu digo que é uma ditadura. Eu só falo que porque a ditadura tem que ser... Não é isso, porque tem um monte de ditadura, ninguém fala das outras. Exatamente. Parece que só tem... Por exemplo, duas, outra e ditadura vezes que eu três. vejo também que deveria ser falado, não falou muito, é na Rússia. Exatamente, é o que eu ia falar também. A Ditadura dos magnatas. Exatamente. Então, mas voltando ali, até o Rafa falou um negócio... Sobre a posição da Gleisi em relação eu ao achei apoio que a Maduro. o PT está numa situação dificílima, Aham. de sustentabilidade política, de governança e tal. Particularmente, eu achei que foi horrível para o partido. Ela, enfim. Você falando um negócio aí... É horrível, péssimo. Eu vi Pro pessoas partido, até da péssimo. mídia que falaram que teve até pessoas dentro do PT que não concordaram com a posição. Não Da tem Gleisi como Hoffmann. se concordar com o que está acontecendo na Venezuela. Entendeu? Não existe Pessoas concordância com de aquilo. uma esquerda mais moderada, Sim. mais centro-esquerda ali, que não concordam com o que está acontecendo lá. Sim. E falaram que ela envergonha. É que esse é um ponto. Eu queria falar desse assunto, porque esse é um discordo ponto totalmente do que acontece na Venezuela. Ele é um ponto muito pontual, assim. Ele é um ponto que é muito expressivo dentro da nossa realidade política, porque a Gleisi, ela é o contraponto que a mídia sempre busca em torno Agora, de uma posição do Bolsonaro, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa Eu só, achei muito o que eu acredito. Eu acho assim, que essa questão de mudança de governo tem que ser tratada internamente na Venezuela. Muito bem. Ela não pode ter interferência externa de ninguém. Não pode. Eles têm que se resolver.
Eu espero que isso aconteça, mas acho pouco provável. Também acho. Infelizmente, acho que a crise na Venezuela está longe de acabar É. e está E muito eu espero longe que não também morra mais gente, né? da temperatura que chegará de desconstrução. Eu espero Porque hoje que existe não morra anarquia. mais gente. Isso é fato. Hoje é tá anarquia. É. Hoje não existe um governo. É. É uma anarquia. Eu espero que não morra mais gente, eu espero que não tenha interferência externa. E espero muito que não tenha interferência bélica. Isso que No eu ia falar. nosso continente Interferência aqui. externa significa guerra. Pode. Não há outra forma. Do jeito que está, acho que eu concordo com você. E é uma guerra que bate a porta do Brasil, Do Brasil. na vizinhança. Infelizmente. E é uma guerra que, no mínimo, tem impacto profundo econômico no Brasil. Sim, e principalmente se a gente entrar, aí é um desastre. Então, assim, a gente tem que É falar... uma guerra que não é nossa. É uma Então, guerra que não é nossa, mas o Bolsonaro comprou como nossa já. Não, Eu eu não espero vejo. que não é. Sinceramente, eu não vejo nenhum motivo pra gente ficar se metendo. Afinal de contas, o Brasil vai Agora- mandar o único porta-aviões para a Agora, guerra. mas por isso que eu te dei. O Brasil já se envolveu lá atrás, né? vai Infelizmente. dar, velho. Mas aí que tá. O Brasil já se envolveu lá atrás com generosos Você já parou pra empréstimos pensar que pelo o Brasil não BNDES, tem- usando pela Odebrecht, né? Tem tudo isso daí. Até falou corroborando, uma procuradora lá da República da Venezuela teve que vir fugida do Brasil porque ela começou há uns Sim, 2 anos sim, atrás. sim, Você sim. lembra desse Sim, fato? lembro. A influência da corrupção da Odebrecht na Venezuela. Eu acho o seguinte, uma guerra, ela só termina mal para o cidadão venezuelano, Lógico. porque o governo venezuelano não tem muita bala para gastar. E Mas eu o tô governo falando na brasileiro questão também não tem do muito porta-avião envolvimento para do mandar. Brasil. Tô falando do envolvimento do Brasil lá atrás. Mas a guerra vai ser em Econômico, cima do Brasil, filho. econômico. Mas era Assim, econômico. Você acha que eles vão lutar? Eles vão eleger o inimigo e vão escancarar isso. O único que se É isso. postou como inimigo mesmo é o Brasil. Os outros só E- falam. Exatamente. Então, se a gente está falando de guerra, intervenção externa, obviamente, na verdade não é um, é dois, porque ele acabou, ele botou o alvo na cabeça do Brasil e botou na cabeça da Colômbia. Então, assim, a gente está lidando com uma guerra que tem ou Brasil ou Colômbia, que será o alvo da Venezuela. Isso se eles não comprarem a briga contra a Guiana para tentar, de alguma forma, criar um outro movimento, mas é um movimento daí bem mais de nacionalismo para tentar algum tipo de Desvio de foco. desvio de foco que o próprio Maduro pode fazer. Mas tirando isso, é Brasil, cara. E o Brasil não pode entrar numa guerra porque só tem um porta-avião. Eu acho. Tem mais, entendeu? Eu acho que é uma guerra desnecessária. Mas eu acho Aí a leitura. Tô preocupado, Eu, cara. eu, Se eu entrar, penso, vai eu arranhar acho que as pintura. nossas Forças Armadas são sensatas. Acho que Não, eu acho que Enfim. não tem o mínimo motivo. Até lá atrás, economicamente, se emprestou, não emprestou dinheiro, muito dinheiro entrou Sim. pro país. Entendeu? Eu só acho que a questão bélica, tipo, a gente vai anexar território? Não, não vai. A gente vai pegar a reserva de petróleo para nós? Não, vai, porque os Estados Unidos está lá. Então vamos entrar na guerra para quê? Exatamente. Não tem. Se fosse uma brincadeira de war, né? Se fosse um jogo do war, eu diria que é um objetivo que não tem função. Não, a diferença dos americanos. Cara, O interesse dos americanos na Venezuela é só por causa do petróleo. Se não Exato. tivesse petróleo, eles não estavam nem aí com a Venezuela. Podia ter 500 Maduro ali. Verdade. É verdade, isso é verdade. Não, não, é não vou o único- tirar, não vou tirar a verdade que isso também. Se não tivesse verdade. petróleo, não tá nem. Por que eles não. A Se não Bolívia. tivesse petróleo, era... O gás da Bolívia não chega lá Era em cima. Coreia. Tá lá o Evo Morales no quarto, quinto mandato. Se não Como não fosse- tem como ele mandar o gás pra lá, meu amigo? Então ele fica só vendendo por aqui, então não interessa, eles não compram Ganhou gás. uma petrolífera de graça? E o Maduro também é bem jaguara, porque ele usou o termo socialismo agora só Não. para tentar uma aproximação com o opositor dos Estados Unidos, que é China, Rússia e qualquer outro que se intitula ele- também de ideologia. Ele equilibrou, Mas ali né? também não tem Mas, ideologia enfim, nenhuma, né? Não. Ele equilibrou, né? Ele jogou, tá Foi jogando. esperto. Muito bem, queria agradecer a vocês dois, a Luiz e o Nascimento, pela sua participação aqui no nosso broadcast Estado Cidadão. Último recadinho, só para dar um tchau pro povo, Aloysio. Opa, muito obrigado aí pela participação, Rafael, Cris. E é sempre bom poder debater, falar daquilo que acontece no país, no mundo, do globalismo, da globalização, enfim. Importante a gente discutir o nosso país e levar a política sempre adiante e discutir em bons termos. Boa. Cris Roger. Quero fazer um agradecimento e falar que a gente fez A gente está de olho aí nas eleições do Senado e do Congresso, né? Você participou de Fizemos, manifestações. né? Realizamos aí um ato nacional contra o Renan Calheiros, né? Aqui em Curitiba, eu quero agradecer a todos que foram, mais de 100 pessoas aí. Até eu pensava que ia dar bem menos, teve
uma participação popular significativa, se Sim. tratando de mês de férias de Curitiba. Agradecer a todos que me acompanharam e vamos acompanhar o que vai acontecer aí Mas eu nas acho que o eleições. homem vai levar, hein? Espero que não. Vamos para cima aí. Muito bem, pode ser inclusive papo para a próxima semana. Renan Calheiros, esse gato, esse camaleão, esse nostálgico político que vive aí mamando na teta do cidadão. Enfim, gente, obrigado, muito obrigado. Lembrando a vocês que o estadocidadão.com.br é uma comunidade que tem espaço para você se manifestar. Você pode ir lá, postar a sua opinião, postar um texto gigante ou curto, seja do jeito que você quiser. Você também pode comentar essa broadcast, essa live, seja no Estado Cidadão, no facebook.com/Estado Cidadão, seja também no nosso canal do YouTube, que também transmite o broadcast, e também te convido a acessar blogestadocidadão.com.br, o blog de notícias que nós trazemos na tentativa de dissociar informação com ideologia. Não sei se conseguimos, até porque isso são movimentos de comunicação feitos por pessoas. E pessoas têm pensamentos. Então também não vamos nos iludir de que isso seja possível em algum aspecto. Mas tentamos trazer o bom senso e a coerência dentro dos posts de todas as nossas redes sociais e também dos nossos canais de comunicação. Te agradeço, sexta-feira que vem estamos de volta e para mais momentos de loucura, emoção e reflexão sobre a política no Brasil. Tchau.